E brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui no nosso último episódio desse primeiro dia de Abrim, aqui no Espaço Abrincast, na Abrim 2026, a maior feira de brinquedos da América Latina. E sou o Márcio Goldoni, do Toys Podcast, fui convidado para conduzir esse dia de bate-papos aqui e para levar muito conteúdo para vocês sobre diversos temas por o mercado de brinquedos, né? E aí a gente está aqui com um cara que eu encontrei, Aleimar, né? E para a gente bater esse papo aqui, eu vou bater hoje a nossa conversa com o Elcio Sobral. Ele é CEO, fundador da Mega Compras, né? Muito prazer, Elcio, de estar recebendo você aqui no Abrincast. Eu que agradeço, Márcio. Fico feliz aí. E de fato é verdade. Se encontramos lá na Feira da Alemanha para vir aqui no podcast no Brasil. Bacana. Legal. Fico feliz. Espero contribuir aí com toda a comunidade, para todo mundo bater um papo aí. Acho que vai ser bem legal falar sobre esse mercado que movimenta muito no Brasil, que tem muita história e que precisa se desenvolver cada vez mais. Vai ser legal. Isso aí. Ô Elcio, a gente estava fazendo um podcast offline aqui, né? Ficou quase 40 minutos conversando ali, batendo um papo. Mas eu queria saber mais sobre o Elcio, como é que o Elcio começou nessa... Você tem a veia empreendedora, né? A hora que se escapou de 16 anos, você já tentou esse caminho. Então conta para mim um pouco mais do Elcio. Vamos lá. O Elcio Sobral é casado com a Catalina. Obrigado pela presença, viu? Pai do Arthur e da Sofia Salazar. Eu me considero um comerciante, sempre trabalhei no comércio. Eu falo porque eu nasci atrás de um balcão, basicamente. Então, aos 12 anos ali, eu já comecei a ajudar meus pais nas lojas que eles tinham, loja modesta ali. Meu pai sempre trabalhou com fardamento esportivo, com roupa esportiva. Uniformes de futebol. Uniforme de futebol e tal. A minha mãe trabalhava na editora da Globo, do Grupo Globo, à época. E aí eu lembro que a empresa sofreu um assalto e foi um baque assim. Aí meu pai falou, vamos montar uma lojinha para você, vamos fazer alguma coisa diferente. Muito arriscado, uma coisa... Aí ela foi montar uma lojinha modesta, e ela começou no segmento de brinquedo. Inclusive o papo que a gente estava tendo aqui atrás nos bastidores. Tive a grata surpresa de ter um representante que atendeu ela na época lá, o Rafael, que lembra de mim pequeno aí, então eu fico feliz. E nessa jornada, eu tenho um irmão mais velho. Meus pais sempre faziam a gente trabalhar na loja ali, né? Então, meu pai com segmento de esporte, minha mãe com uma área focada mais em brinquedo. Eu acabei indo para a categoria dela ali, para a vertical que ela trabalhava ali de brinquedos no geral. Eu sempre quis empreender. Eu acho que meu pai já falecido, mas em todo podcast que eu vou, eu gosto de frisar que meu pai, para mim, foi o maior empreendedor que eu conheci, que ele não conseguia ficar parado. Ele queria sempre inventar alguma coisa. Não tinha crise que o desmotivasse. Ele estava sempre inovando. Várias. Né, tipo Collor de sequestrar dinheiro e tudo aquilo lá. Isso aí. Então, assim, aí uma grande inspiração para o meu irmão, né, para mim também. E quando eu começo a trabalhar com mais foco hoje eu brinco que aquilo ali era diversão. Na loja da minha mãe ali especificamente, uma loja pequena, eu começo a focar em vender produtos. Então eu começo a tentar atender e eu ganhava ali um vencimento ali mínimo para tomar um sorvete, fazer alguma coisa ali, né? E eu queria mais. Então eu começava a tentar atender mais gente, tentava ganhar comissionado. Por volta dos meus 16 anos, eu já me incomodei porque eu queria ganhar mais. Minha mãe falou, então eu vou te ajudar a montar uma lojinha modesta e você toca, porque aqui vai ser assim, tem que trabalhar. Aí com 16 ali para 17 anos eu monto uma lojinha ali com a ajuda dela, uma lojinha pequena, simples ali. E você imagina, né? Um garoto com 16 para 17 anos, ter uma lojinha pequena, em quanto tempo você acha que vai durar isso, né? Porque e a dificuldade. O caixa é líquido pra gente, né? Você pega o dinheiro e vai gastar. Só gastar. O crédito, o débito não existe, né, cara? E aí a loja só sofre. Receita. E aí é o que foi uma das maiores lições pra mim, né? Eu quebrei muito cedo. Isso me ajudou muito a entender. Então a loja sente, começa a faltar material, começa a faltar produto. Rafael está aqui, que era representante. Quantos tantos representantes aqui de empresas que nem existem mais, como Multibrink e outras aí que a gente comprava muito. Mas aí
Eu monto essa loja ali na região de São João Clímaco, eu sou de São Caetano, pessoal, ABC Paulista. As lojas sempre foram ABC Paulista e o que acontece? Começa a faltar material, começa a faltar produto, né? Porque eu vou gastando esse dinheiro, não tendo essa disciplina ali de administração e fecho a loja ali próximo a um ano, a loja já não dura mais, fechei. Tive que voltar ali, cabecinha baixa, pedir um emprego ali para eles para eu poder pagar o que eu estava devendo ali, né? Isso foi um grande aprendizado na minha vida. Contribuiu muito para mim entender e separar caixa e a realidade que a empresa precisa ali, né? Aí eu volto a trabalhar com ela, depois liquido essas ações aí que a gente tinha ficado pendente e vou estudar, vou buscar conhecimento. Eu fui fazer, a primeira faculdade que eu fiz foi na época chamava IMES, hoje é USCS, em São Caetano mesmo, fiz administração. Graças a Deus eu casei cedo, eu brinco que hoje eu tenho essa clareza que ajuda a gente a tomar uma disciplina ali, né? Tem que colocar ali. Exato. E fui pai muito cedo, isso também me ajudou a amadurecer bastante. Nesse movimento, eu vou criando mais lojas, deixo de trabalhar com ela, monto uma loja, 2 lojas, vou ficando com 4 lojas na região do ABC, focada em brinquedos. Indústria nacional. Na época eu não tinha o mundo China ainda, então eu sou loja física, eu sou filho do varejo físico. A China acontece para mim 2017, mais ou menos, que acontece para mim a China. Mas aí é uma jornada que ela é separada, porque conforme a gente vai vendendo, Rafael, até eu vou citar ele aqui agora porque ele é prova viva da história. Na época a loja chamava MC Presentes, antes existia a Mega Compras. E eu vendia muito na indústria nacional. E quando eu começando a vender muito na indústria nacional, o mercado começa a entender que não tem muita ruptura para vender comigo, né? Então as fábricas vêm, começa a conversar, e ali já foi um movimento que na minha cabeça eu falei, eu preciso ter uma marca própria, eu preciso me diversificar e ter algo diferente nesse mercado para poder não depender tanto de nenhuma indústria nacional ou similar e que eu tenha controle sobre essa cadeia. Não sei se eu fui muito rápido aqui. Não. Mas basicamente é esse movimento. Aí o que acontece? No e-commerce, ele surge na minha vida como ponta de estoque. Dessas 4 lojas... Nós estamos falando de 2017 que você falou? Em 2017 eu começo a importar. Então isso aí é antes. Pô, não tem nem 10 anos, né? Não. É isso. É isso aí. 2017. 2017. Eu começo, fomento primeiro sempre indústria nacional. Então eu gosto muito da indústria nacional, tenho muito respeito por todos aqui, Geraldo da Líder, na época o seu Joaquim e o Pedro, Magic Toys, Cardoso, seu Hélio da Home Play, assim, são pessoas que me ajudaram muito nessa jornada aí, até eu entender diferenciação e valor de produto também, né? Então, o e-commerce ele surge para mim como uma ponta de estoque de uma loja. Na época, o Mercado Livre era arremate. Você vendia, ele era um leilão, né? Você vendia por arremate. O que acontece? Eu consigo vender um lote de uma ponta de estoque que estava encalhada numa velocidade interessante frente ao que eu tinha de loja. Ali eu já falei, opa, tem alguma coisa aqui acontecendo. Eu preciso estudar esse mercado. Na época... O mercado americano ainda estava se formando com o eBay, a Amazon ainda estava só no formato de livros, não estava ainda em produto. Aí eu começo a entender cada vez mais que o online é uma visão. Então eu estudo muito 3 visões de mercados. Mercado asiático, mercado europeu, América do Norte. Eu gosto de ter sempre esses 3 valores para mim fazer tendência, buscar sempre produto novo e trazer algo diferente. Nessa ponta de estoque que eu vendo rápido. Eu falei, eu preciso fomentar mais esse negócio online. Aí eu vou desacelerando um pouco desse motor de criar mais lojas e eu vou focar mais em vender online. Nessa que eu vou focar mais em vender online, eu já estou olhando para o mercado americano. O que aconteceu no mercado americano que pode acontecer no mercado brasileiro? A gente brinca que a onda bate lá, ela demora um pouquinho, mas ela vem para cá. Hoje a janela está cada vez menor, né? Uma onda é mais rápida em tendências e inovação. Vou criando um modelo onde eu começo a vender essas lojas físicas, desfaço dessas lojas e vou focando mais online.
Porque eu começo a criar uma estrutura para vender no online. Então, um dos grandes desafios que eu tive no começo. Antigamente, os sistemas, você não tinha esse sistema de gestão compartilhada de estoque. Então, você anunciar um produto físico na tua loja, que está na gôndola, e também no online, muitas vezes eu tinha ruptura, assim, eram N rupturas de estoque. Porque o produto está disponível em 2 vitrines. Ele está no online e ele está na prateleira de uma loja. E acontecia justamente de você ter poucas peças, e aquelas poucas peças é onde a pessoa comprava. Parecia que combinava, né? Os dois compravam junto. Então eu entendia que muito ali era focado em profundidade de estoque, que foi desafios que eu também fui entendendo aos poucos. Em 2017 para 2018, quando eu já estou focado nesse online, já criei uma estrutura. Aí o físico para você já acabou? Já acabou. Tá. Eu já vendi as lojas e falei, agora nasce a Mega Compras para focar 100% online. Sai do físico e ela tem uma estrutura só para vender no online. Aí, nesse formato, eu começo a importar já na China. Aí eu já importo com marcas, todas as marcas Mega Compras. Só que aí, assim, são várias jornadas que acontecem nesse universo. A primeira jornada é, quando eu começo a importar, aquele galpão que eu tinha pequeno ali, que inclusive é em São Caetano, ali no bairro Fundação, ele já não comportava, porque para container eu não tinha uma doca, eu não tinha uma estrutura. Então eu tinha um amigo, tenho até hoje um amigo no Correio lá, que é o Bruno, e ele falou, cara, por que você não terceiriza isso aí? Por que você não terceiriza a logística, né? Isso em 2018, hein? 17 para 2018. Hoje é normal, né? Aí eu terceirizar a logística. Eu fui na Castelo, no 36 da Castelo. Ali onde está a Eurofarma, meu seria ali atrás. Certo. Eu fui terceiro. Cacau Show. Cacau Show, isso. Ali era. Eu saí ali 10 horas da noite, ali não tinha nada para comer, só tinha chocolate. Se enriqueceu o cara tá mandando até parque agora. A outlet dele lá, a loja premium dele lá, não vendi. Depois começou a vender lanche. Aí ali eu começo a terceirizar essa logística, tiro do meu core, da minha operação logística e passo para um terceiro. O que eu fiz? Eu foquei nas primeiras importações e trazer muita variedade de produto. Pouca profundidade. Então, imagina que nessa mesa aqui de produtos, ao invés de eu selecionar a curva A e focar em 3, 4 produtos, eu trago a mesa inteira. Só que eu trago com pouca profundidade. E no online, o jogo é totalmente atrelado à profundidade de estoque, mas eu vou descobrir isso depois. Terceirizo essa operação e passo para uma cadeia logística. Na época, o maior canal que vendia era Americanas. Era um grupo Americanas, que era Americanas, Shoptime e Submarino. Eu tinha um volume maior frente aos outros canais. Que era a mesma plataforma, né? Que era a mesma plataforma. Então era um grupo, Americanas, Shoptime e Submarino, que você usava ali um modelo de tecnologia deles, que na época era SkyHub. Era um hub que você conseguia plugar essas lojas, essas 3 lojas. E você conseguia expor seus produtos. Aí o primeiro desafio que eu me deparo ali, a primeira coisa é, quando você terceiriza a operação, você deixa de ter controle sobre essa cadeia. Logística de loja física para loja online é totalmente diferente. O vendeu, ele só termina de fato no online quando o cliente recebe o produto. E quando ele te dá um feedback positivo. Na loja física você tem uma distinção diferente, né? Então, o que acontece? Nessa jornada que eu terceirizo a logística, passo a ter muita profundidade de estoque, foi a minha visão ali, que ali eu também tive um grande balanço no meu modelo de negócio. Ali também quase quebrei também. Porque a logística não suportou a quantidade de venda que precisava expedir. Na época, a plataforma, ainda hoje também, exige que você tenha SLA, que você tenha prazos para você enviar numa velocidade. Não era essa a velocidade de hoje, mas já existia uma velocidade. E, ao mesmo tempo, eu tive muita ruptura de estoque. Porque como eu trouxe muita variedade e pouca profundidade, eu também sofri esse problema. Aí lá vai eu estudar logística, para mim poder entender toda a cadeia de logística. Aí eu me conecto agora, hoje, na época o Vergueiro ainda é diretor do Mercado Envio Sul, então com o Luiz Vergueiro, com o Patrick Vieira, eu vou ter aula com os caras para me entender a logística do online, e eu pego de novo a operação e eu monto um outro CD em Barueri, para eu tomar essa cadeia de produção e eu controlar,
para poder ter esses SLA atendido e ter essa velocidade que eu precisava ser atendida no online. Então eu volto com um CD próprio, pego toda a equipe que eu tinha terceirizada, os melhores ali, Dernailton, tem uma galera boa que trabalhava comigo na época, lá que eu referencio até hoje, que me ajudou bastante. Trago essa galera, monto um squad, monto um time meu e vou para cima focando só no online, já com uma operação própria. Aí já entenderam alguns gargalos, alguns gaps. Que o primeiro gap não é só variedade, você tem que ter profundidade de estoque. Se você não tiver profundidade de estoque, você não consegue colocar os seus produtos como os mais vendidos. Muita gente na época perguntava para mim, pô, Elcio, como você consegue ranquear um produto tão rápido? Você não pode deixar ter ruptura. Porque se você tem ruptura, o algoritmo dele, o fluxo do marketplace vai colocar outro produto na vitrine. Então você não consegue estabilizar ali. Então você tem que na época ali, eu vou estudar forecast de produto, você tem que trabalhar com forecast de previsibilidade para você saber exatamente a quantidade que você vai receber mês a mês e a quantidade que você vai vender mês a mês para você controlar esse supply chain que você precisa. Então, assim, é muito além da venda. Aí eu vou nessa de tecnologia, vou estudar todos os fluxos que eu preciso para poder cada vez desenvolver mais. Crio a marca Mega Compras e começo a vender produtos Mega Compras. Depois eu vou para uma outra versão do projeto. Qual que é a versão nova do projeto que eu fiz há 5 anos atrás? Eu segmento por categoria. Eu crio 6 marcas, cada marca para uma vertical. Eu crio uma marca focada para brinquedo, uma marca focada para bebê, uma marca focada para ferramentas leves, uma marca focada para itens de artigos de papelaria. E eu crio essa estrutura com marcas segmentadas para poder atender. Porque daí você está vendendo marcas próprias. Marcas próprias. Sempre que eu vou para a China, desde 2017, o meu foco já é marca própria. Eu já não comercializo, porque eu já via esse desafio na Amazon, no mercado americano. No mercado americano, eu já olhava e observava quem se destacava era quem tinha o controle da marca. Porque se você revendesse um outro produto, você começa a vender essa garrafa, dá uma ruptura, você vai precisar do fabricante para fornecer. Vai ter novos concorrentes que vão desenvolver e vão fazer. Está vendendo para outros, está crescendo a marca de outro. Então, na verdade, eu já crio esse fluxo com marca própria. Então, sempre o meu foco foi construir ativos que eu possa depois estruturar e gerar cada vez mais valor para essas marcas. Aí que eu fui fomentando cada vez mais o negócio. Nesse modelo do negócio, eu também já queria ter como desafio fornecer para os marketplaces. Então, no Brasil, hoje, nós somos a primeira empresa a enviar container direto da China para os canais. Então, hoje eu tenho um CD em Extrema, região sul de Minas. Muitas vezes meu CD recebe material e eu tenho que fazer a separação desse material para enviar para os canais. Hoje, eu já consigo enviar direto da China, porque assim, a inquietação, a provocação. Passa pelo teu CD. Não passa mais pelo meu CD. Isso, assim, a nível de velocidade, de eficiência logística, de custo, você tem um ganho muito relevante. Então, assim, eu brinco com minha esposa que eu não consigo ficar na minha zona de conforto. Eu preciso ficar incomodado o tempo todo, sempre me provocando, me questionando se não dá para fazer melhor. Então, foi muito esse fluxo. Voltando para quando eu volto com o meu CD em Barueri, o Mercado Livre estava começando a fazer fulfillment. Eu lembro que na época eles falaram para mim, você não quer mandar uma parte do seu material? E na época os canais eles eram muito agressivos em custo zero, esse modelo comissão, já existia nos Estados Unidos, tal, fulfillment e tal, já né? existia. Tá. Então eu já me preparava para algo que na minha cabeça era normal, vai acontecer. Que na Amazon é um FBA, que é o Fulfillment by Amazon. Isso no mercado americano já existia. Você existe o modelo de coleta, que é o nosso cross-docking, e você também tem o modelo de envio direto. Nessa visão, pensando ali no Barueri, o que eu faço? Os dois canais, à época, o Mercado Livre e a Americanas, me fazem uma proposta. Você manda esse material para a gente vai administrar para você, custo zero na armazenagem, e eu estou reduzindo aqui o percentual sobre essa venda. O que você faz como empresário? Você está olhando a rentabilidade, né? Você fala, eu vou cada vez mais focar em desenvolver novos produtos e essa parte da logística eles vão tratar para a gente. Aí eu desfaço desse CD,
mando esse material para eles, divido em 3 partes. Uma parte vai para o Mercado Livre, uma parte para Americanas e uma parte eu vou para um CD em São Caetano. Eu volto para um CD em São Caetano, eu residia lá, voltei com uma parte mínima desse CD em São Caetano e comecei a gerenciar esses caras. Comecei a focar nesses produtos. Minha esposa e eu aqui, a gente sempre trabalha com pesquisa, com visão, com dado. Então, quantos e quantos produtos que a gente desenvolveu foi insight dos nossos filhos, né? Eu gosto de falar Você tem uma pesquisa de mercado dentro de casa, né? Viva. Eu lembro que minha esposa, com minha filha começou a assistir muito uma série que chamava Sou Luna. É uma série que passava na Espanha, foi gravada no México e na Argentina. E ali ela já falava para mim, olha, isso aqui no Brasil vai acontecer. E a gente desenhou uma linha de patins, patins clássicos, 4 rodas, dito e feito. Na época a Disney Channel trouxe isso para o Brasil. Quando ela trouxe isso para o Brasil, quem é que tinha esse patins? A gente já tinha. Esse patins vendeu muito, mas muito. Americanas ali que a galera, eu falo que assim, a galera do backstage ali me conhece muito por causa dos produtos que eu desenvolvi. Então ali que a galera começou a entender, pô, a Mega Compras está fazendo algo diferente, eles estão pensando em desenvolver produto diferente e a gente começou a fazer esse modelo. Foi aí que a gente começou a desenvolver cada vez mais produto, olhando tendência, olhando dados de mercado de fora. Então, por exemplo, quando veio a pandemia, né? A gente já, a gente primeiro os armazéns, tanto do Mercado Livre quanto da Americanas já estavam bem abastecidos à época. E a gente começou a olhar muito para o pós-pandemia, né? Minha esposa e eu, a gente olhava dados de mercado e a gente falava, todo mundo vai querer linha indoor, né? Vai querer sair de casa, vai querer fazer o ar livre. Foi aí que a gente começou a desenvolver uma linha grande de patinete à época. Não era uma categoria que performava tanto online. E quando saiu da pandemia, foi exatamente esse ponto que a gente teve. A gente desenvolveu na época um patinete que hoje é mercado, muita gente copiou, trouxe produto semelhante, mas a gente surfou aí 1 ano, 2 anos exclusivo com esse produto e vendeu super bem. A gente desenhou ele com uma bag, né, de transporte à época. São projetos, são bem legais, são cases que a gente tem de produto exclusivo e que vendeu muito bem e que hoje a gente entra para um novo modelo de negócio, onde a gente começa também a fornecer para os canais, né? Então, a gente tem 1P, que é quando você vende para o canal e ele revende a sua marca. E o 3P é quando eu estou vendendo através dele. Então, acontece muito isso hoje também. Nós somos a primeira empresa agora que está mandando da China nos 2 modelos, para o 1P e para o 3P. Entendi. Ô Elcio, eu lembro de Mercado Livre, cara, quando ainda era um paraguaizão ainda, né, cara? Era aquela coisa que você não tinha confiança nenhuma em comprar produto, porque você não sabia nem se chegava um tijolo dentro, você não tinha onde reclamar, era um negócio meio complicado, né? E hoje em dia que você vê o Mercado Livre é algo absurdo. A Amazon veio depois, Sim, porque não começaram a dar mais livros, esse tipo de coisa. A Amazon tal, Brasil, ela começou focada só no Kindle, em vender o Kindle, entender o mercado para depois entrar de uma forma devagar. Mas você acha que o Mercado Livre ele deu esse boom, essa deslanchada, porque ele também entendeu a logística que o Brasil, que nós não temos, né? Por exemplo, os nossos Correios, alguma coisa assim, ele entendeu que das principais coisas seria a logística. Cara, porque é difícil você hoje não demorar 48 horas para receber um produto do Mercado Livre, né, cara? Não só o Mercado Livre, né? Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu. TikTok também vem agora, mas TikTok ainda vem muito bem. O Gus lá, que é o Gustavo, tá voando. A Rayane também, que é uma galera boa que tá com o TikTok. Mas eu entendo que o Mercado Livre, por ser uma empresa latina, ele é mais rápido, ele consegue testar e ir para campo, frente aos outros que são grandes players, também o asiático, o Shopee, mas a confiança do consumidor, eu acho que ela é muito... É uma soma de fatores, né? Primeiro, hoje, qual que é o grande desafio do varejo físico, na minha percepção? Variedade, sortimento. Difícil você ter cauda longa na loja, né? Aí quantas vezes você vai para comprar determinada roupa e você não vai achar seu tamanho, né? O Mercado Livre usou muito tempo, muitos anos, a malha do correio, malha logística do correio. E existia muito até a mercado que eles iriam comprar o correio.
Porque eles fizeram, sim. O correio, quando a gente vendia online, a gente sabia que 2 vezes por ano a gente ia ter problema, porque 2 vezes por ano a gente tinha greve do correio. A gente tinha uma greve no primeiro semestre e a gente tinha uma greve no segundo semestre. Isso era... Já estava no planejamento já. Você sabia que ia acontecer. Então, assim, quando o Mercado Livre investe cada vez mais em logística, ele está investindo... Eu falo que hoje o Marketplace, ele não é um canal simples, ele é uma infraestrutura do varejo. Né? Se eu passar dados para você, a Stellantis agora soltou na sexta-feira um dado que ela cresceu 54% no e-commerce, ela vendeu no Mercado Livre, especificamente, 200 milhões, que não estavam em cima da mesa, e ela colocou. Como que ela fez isso? Ela fez isso de forma direta? Não, ela conectou os distribuidores, ela subiu as lojas oficiais das marcas, Fiat, Jeep, conectou os distribuidores e vendeu através de. Eu posso te falar outro case, a Growth Suplemento, também é público. A Growth, em menos de 12 horas, já tinha mais de 5 mil pedidos. Mas ela está tirando algum pedido da loja. A Growth, para a galera entender, a maior de suplemento, eles... Foi que os caras acabaram se afastando, agora eles venderam, os CEOs lá. Os CEOs venderam isso. Né? Eles venderam na época o fundo da Merama. Isso. Mas assim... Qual que era o grande receio que eles tinham de canibalizar? Só que esse comprador que está dentro do Marketplace, ele é cliente do Marketplace. Ele não está na loja. São coisas diferentes. Que a pessoa, às vezes, ela acha que vai ter esse choque, eu vou tirar de um canal ou outro. Não, na verdade, você está agregando mais valor. É um cliente que já estava lá e que não estava sendo assistido. Então, voltando ao desafio do varejo físico, que eu vejo, é o sortimento, a profundidade e também... Se a gente for olhar para a nossa categoria aqui, falar de toys, experiência do cliente. Não vamos entregar a nossa idade aqui, mas se a gente pensar na nossa idade aqui, estão tentando vender brinquedo. Se você não quer entregar a sua, imagine eu a minha. A galera do varejo físico quer vender brinquedo como vendiam quando nós éramos crianças. Ou quando nossos pais. Cadê a inovação das lojas? Cadê a experiência para o pai? Cadê uma jornada de compra interativa para o filho falar que eu quero ir naquela loja? Eu quero brincar lá. Não tem. Qual que é o nível? O brinquedo tá lá, frio na gôndola, esperando um pai ou alguém agarrar aquele brinquedo para poder levar. Você entende? Então essa geração precisa de experiência. Eles tem que entregar algo a mais. E o Mercado Livre na velocidade, não só o Mercado Livre Shopping, na velocidade que entrega, vai dificultar e vai exigir cada vez mais que todo mundo esteja conectado, esteja ativo, esteja interagindo, criando uma experiência atrativa para o cara ir na loja, pegar um produto, fazer algo diferente. Não dá para fazer a mesma coisa. O mercado não aceita mais. Então, assim... O varejo físico, ele já entrou nessa visão que hoje tem muita loja entregando mais experiência, porque agora é core, é estratégico, é sobrevivência, cara. Porque eu não me vejo tendo que sair da minha casa para comprar um produto, pegar trânsito, pagar estacionamento, blá, 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 sendo que chega no dia na minha casa qualquer produto que eu compro. Então, se aquilo não me proporcionar alguma... Experiência, eu não vou me deslocar. Sai mais caro para mim. Até mesmo tendo frete incluso, sai mais caro. Então eu acabo comprando. Porque o seu maior ativo é tempo. Então você vai falar, porque eu vou gastar tempo para eu ir lá naquela loja, para pegar aquele produto frio, assim, sendo que o canal vai me entregar um preço mais agressivo. E aí na velocidade que eu preciso. Assim, no máximo no dia seguinte vai estar na minha porta. Então é um desafio. Você vê mercado americano, eu gosto de estudar muito o mercado americano, o mercado inglês, o mercado asiático, China especificamente, e a China já passou de 50% o online. Quanto o Brasil tá? O Brasil hoje, ele está em média 16%. Tá, então tem muito que crescer ainda. Muito que crescer. Muito. Eu brinco no... E os Estados Unidos está entre China e Brasil. Os Estados Unidos, ele beira em 34%. 34%. Ele beira em 34%. Só que no Brasil a gente tem uma coisa que não existe em nenhum outro país. A galera, na minha visão, eu falo muito isso no clube. Depois eu vou falar da outra empresa que eu tenho, é o clube de negócios. Mas o Brasil é o único país do mundo
que tem essa disputa no marketplace. Para você ter uma ideia, não existe no mundo onde os 3 asiáticos estão. No Brasil eles estão. No Brasil você tem TikTok, Shein e Shopee. Uhum. Não tem nenhum lugar no mundo. Com todas as dificuldades que nós temos no Brasil, a nível Porque o de mercado imposto. de consumo é muito alto. Tá. Eu brinco que no Brasil é mato alto. Tem muito a crescer. Uhum. Tem muita coisa pra gente poder fazer. Então, no Brasil, você tem Mercado Livre, você tem Amazon, você tem Shopee, você tem TikTok, você tem Magalu, que é um player nacional, você tem Shein. Então, assim, não tem... É uma disputa muito grande. Isso, pro consumidor, é muito bom. E pro seller, pro vendedor, também é muito bom. Porque você consegue construir um portfólio segmentado para cada canal. Uhum. Mas, Elcio, faz sentido eu vender o mesmo produto no mesmo canal? Na minha visão, não. Mas por que não você criar uma estrutura, um portfólio, onde você consegue atender cada canal com um mix de produto diferente e exclusivo? Porque agora a gente vai para o nível de exclusividade o online. mesmo público às vezes pode variar de canal por canal, plataforma por... Aqui é A, B, aqui Exato, é CD, aqui exato. tal. Então você tem que ter essa visão de encaixar, O portfólio. produto certo, né, cara? Uhum. Aí é desenvolvimento de produto. Sim. Você precisa estudar, entender qual que é o perfil, quem que é o buyer que está comprando, qual que é a classe que ele está inserido ali, porque é por ticket mesmo. Entendi. Você vai fazer esse movimento e você consegue encaixar esses produtos certo. E aí, cada vez mais você consegue fazer isso. Entendi. Podemos dizer que ou o varejo físico se transforma e cria as experiências, ou ele vai para o digital? Ou ele morre porque, como você falou, aquela lojinha que você vai lá, tá só prateleira tal, e só para você pegar um produto, passar no caixa, pagar e sair, ela vai acabar sendo engolida. Eu não acredito... Ou eu estou sendo muito radical? Não, eu não acredito que o varejo físico, eu não acredito que o varejo físico vai morrer, mas o modelo que ele existe hoje vai morrer. Tá. Porque o que acontece? Eu gosto de dar um case que eu gosto, que é da Centauro. E a Centauro, eu acho que o Omnichannel, que é a grande moda, e todo mundo fala, sou Omnichannel, cara, é difícil pra caramba ser Omnichannel. Você tem que atender o cara em todas as plataformas e você tem que continuar a conversa. Ele tem que começar no WhatsApp e ele quer continuar a conversa no Instagram, depois ele quer falar com você via outra rede e você mantém aquela comunicação. Você tem que ter todo um ecossistema ligado. Duas empresas que eu acho que fazem muito bem isso, Fernando Modeco, o Boticário, e a Centauro. A Centauro de front store, eu acho ela animal. Ela fez cada loja virar um CD e virar um mini RAM para ela. Então, isso eu achei legal demais, assim. E eles fizeram isso pós-pandemia, assim, rápido. Hoje, eles têm um CD em Extrema, próximo ao meu. O que eles fazem? Você vai fazer um pedido. Você mora na região aqui do Zona Norte, onde a gente está. Ao invés do pedido cair para o CD de Extrema, ele vai cair para o ponto de geolocalização, a loja mais próxima da sua região. Então a gente vai falar que aqui, provavelmente vai cair aqui para o Shopping Center Norte, por exemplo. Não sei se posso falar o shopping aqui, Não, mas sim. para o Shopping Center Norte. Por quê? Porque antes de cair para o CD matriz, ela vai atender as lojas. Só que como que ele fez esse modelo? Eu achei super inteligente. Fazendo isso, o gerente da loja é obrigado a manter uma acuracidade muito boa no estoque, porque senão ele perde aquela venda. Porque se pingar no dele e não cair no dele, vai para outra loja. E aquela meta que iria para ele vai perder para outra loja. Então você faz eu preciso olhar meu estoque, eu preciso ver o curva A, curva B e curva C. Então eu acho que eles fazem muito bem. Checkout. Você vai numa loja para fazer o pagamento, você não precisa mais ir no caixa. A moça que te atendeu consegue fazer. Equidade nos preços, isso é muito difícil. O produto que você viu online e o produto que você viu físico é o mesmo preço na loja. Quantas lojas você vai... Eu vou falar um caso aqui pra mim que eu acho... Aconteceu comigo. Uma vez eu tava voltando do CD de Itapevi, minha esposa pediu pra comprar um inalador. Aí eu fui comprar um inalador. Parei em uma farmácia, uma grande drogaria. Falei, quanto que é o inalador? Ela falou, é X. Aí eu olhei na internet, no site dela, falei, não, é Y. Ela falou, não, esse preço é só no site. Eu falei, mas como assim? É a mesma loja? Ela falou, não, é só no site. Ela falou, mas faz o seguinte, olha isso. Ela falou, mas faz o seguinte, compra ele, coloca para retirar, que você pega aqui na loja. Isso não é ser omnichannel. Isso não é.
você tem que ter essa visão de preço. Na minha cabeça eu falei, não é possível, cara. Mas é isso. Então, assim, é difícil para você manter. Não, mas esse preço é só no site. Não é. Agora você tem que fazer essa. Então, assim, eu acho que o modelo do varejo físico, ele tem que cada vez se desenvolver mais. E a gente entra numa visão agora, se a gente falar um pouco de NRF esse ano, onde a gente vai ter a oferta cada vez mais personalizada. Eu não preciso mais imprimir vários produtos para o Márcio comprar, porque eu já sei o que ele quer comprar. Então eu consigo ter a capacidade de fazer aquela oferta exclusiva para você, aonde você tem uma maior conversão. Eu não preciso mais mostrar tudo que está na mesa. Eu vou mostrar de fato aquilo que você quer ver. Produto certo. Você quer ver. Com a base de dados e com a IA cada vez mais acurada, então a gente vai para esse nível. Então eu acredito muito que o varejo físico precisa cada vez mais se inventar e tem que inovar. Então fazer da loja virar um CD, eu acho muito legal. Eu acho que quem tem loja física tem uma grande vantagem para fazer virar isso, porque e trazer experiência. Quantos serviços de experiência você tem em restaurantes, onde você tem filas e filas e aquilo não para? Você vai em qualquer horário, qualquer dia, né? E está sempre cheio. Então, assim, você vai ter que entregar algo a mais. Eu acho que falta isso, que a gente precisa olhar com carinho pro varejo. E pro brinquedo, que ainda você está mexendo com um sonho e com uma visão da criança, você tem que trazer algo diferente. Você tem que provocar cada vez mais, porque qual que é o desafio, né? O impacto hoje é que a criança está munida de todas as informações, porque ela está o tempo todo com um tablet, com um celular conectado online, ela já sabe o que vai acontecer, então ela não aceita mais aquelas desculpas que na nossa geração a gente aceitava. Ela tem essa aptidão. Então é muito interessante da gente ver como que isso vai avançando cada vez mais. Então, por exemplo, quantas lojas grandes... a gente vai falar da Toys R Us. A Toys R Us no mercado americano. Olha que interessante, né? Como modelo de negócio e como isso é... A Amazon fez um contrato lá atrás com a Toys para ser exclusiva para vender os produtos online. Vendia Lego, vendia os produtos. Eles sentaram no contrato e não olharam inovação. A Amazon, com toda a capilaridade de dado, foi entendendo que ela não precisava usar a Toys, ela podia comprar das fábricas direto. Ela foi comprando das fábricas direto e a Toys, por várias gerações, vive hoje um grande declínio, né? Em muitos países já fechou. E assim, é triste, porque era uma das maiores lojas de referência do mundo em Toys. Mas como isso precisa ser olhado com atenção. Perde o time, né, cara? Perde o time. Tinha tudo para poder fazer. Igual você estava falando que era o lance da Netflix, com a Blockbuster, né, que a gente estava dando... A gente estava conversando atrás sobre o... Perde o time é complicado, né, Vê acontecer. Sim. Fala, puxa, mas eu tinha tudo para fazer. Tinha, não fez e foi ficando para trás. E como que o varejo pode... ele tem que se cara, estudando, né? Não tem outra coisa, né? Vendo outros mercados, né? Eu acho que falta uma percepção minha, né? É claro que feeling é importante, quanto mais você treina o seu olho, mais acuracidade você tem. Mas você precisa trabalhar com dados, você precisa olhar mercado, você precisa trabalhar com ferramentas de pesquisa, você precisa ficar olhando a tendência. Então, assim, começo do ano, a gente já vai olhar quais são as cores que são tendências no ano, o que vai acontecer, por que você foi para a Alemanha, por que eu vou para a Alemanha todo ano, porque a gente vai olhar a tendência, a gente vai buscar novos mercados, a gente vai pesquisar, sair da zona de conforto, se desenvolver cada vez mais, porque a gente precisa hoje ter cada vez mais antecipação para você conseguir ter uma rentabilidade melhor, performar melhor. Os canais querem comprar lançamento, eles precisam de produto novo. Então, olha o que vai acontecer no mercado cinematográfico. Você conversa com tantos lojistas, ele não... Poxa, o que vai lançar esse ano na sua vertical? Quais são os grandes players que vão lançar? Como que vai ser? Para onde o mercado vai investir a mídia para poder performar mais ali aquelas franquias e por aí vai. Então, assim, falta um pouco disso, né? Assim, são empresas muito tradicionais, muitas vezes a gente vem, como você falou, a gente estava falando ali atrás,
muitas vezes são empresas familiares, que você tem esse choque de gestão, uma gestão mais profissional, mas é o desafio. Você ficar cada vez munido de dados, você pesquisar, você olhar, você se antecipar, você entender o que está acontecendo fora da sua bolha, né? Sim. Porque às vezes não é nem questão, às vezes você não precisa nem ir. Não. Pô, hoje você tem condições de estar em algum lugar sem estar fisicamente lá. Sim. Até porque esses próprios lugares, por exemplo, você pega uma feira da Alemanha, uma Abrim, eles te entregam um conteúdo depois para você estar ali acessando e vendo o que está acontecendo. Te entregam as palestras, te entregam tudo que passou aqui dentro em vídeos e tal, para você ter pelo menos uma base de te despertar alguma coisa, falar, pô, vale a pena eu, né, dar uma passada ali ou fazer um investimento de viajar para fora, ver o que está rolando, né, pesquisar pessoas, você, por exemplo, sei lá, curso, alguma coisa assim, né? E o que eu vejo é muito isso, mas o cara fica ali, a gente fala assim, que não é, às vezes a gente tá falando de loja que tem 30 anos, cara, não é um cara que é bobo de mercado, né? Ele só tá ali meio acomodadão ali, tipo assim, tô vendendinho, tá tudo certo, até vir uns players desse aí e quebrar no meio, né, cara? E assim, hoje é muito rápido, né? Sim. Então aquela oportunidade que você tinha atrás de crescer, de escalar, é mais difícil. Então, por exemplo, no nosso caso, todo ano a gente faz o JBP, né? Que é o plano de venda que a gente vai fazer por canal. E as primeiras perguntas que eu já coloco na mesa para os canais é quanto que a categoria vai crescer. Porque eu preciso saber quanto que a categoria vai crescer naquele canal, porque eu já tenho uma clareza de dados de quanto que ele está disposto a investir mais para performar em venda. Elcio, como assim? Eu não vou falar em números que não posso citar, mas assim, por exemplo, quando eu converso com o Mercado Livre, com a Amazon, com a Shopee, eu já pergunto quanto que a categoria vai crescer, quanto que é a meta da categoria, porque eu já sei daquele budget que ele tem de orçamento de mídia, quanto que ele vai investir. Isso para mim é um dado claro de, pô, aqui eu tenho mais crescimento, aqui eu tenho um crescimento relativamente menor. Isso faz com que cada vez mais você se desafie, você vai estudar, você vai se desenvolver para você trazer sempre produto e portfólio novo. Porque o que você falou é interessante. São empresas que têm aí 20, 15, 30 anos. Ele tá numa zona que para ele tá ok, ele tá vendendo aquela média, só que o mercado online, ano a ano, ele tá fazendo o quê? Ele vai comer uma fatia do mercado. Eu brinco na empresa, assim, numa forma figurativa, que o mercado é um bolo, né? E esse bolo, ele não dobra de tamanho ano a ano, que é o tamanho de share que tem naquela categoria. Não dobra. Então, para você crescer, naturalmente, você vai comer mais um pedaço daquele bolo. Entende? Porque o mercado, se você analisar, vamos analisar a categoria de toys. É uma categoria que dobra ano a ano? Não. Por quê? Porque você vê a taxa de natalidade em países como o Japão já está negativa. Sim. No Brasil, não, ninguém não tem mais 5 filhos, 6 filhos, 7 Exato. filhos. Então, tem 2. Então o meu consumidor ele está diminuindo. Sim. Né? O consumidor na categoria de toys. Então não é uma categoria que dobra ano a ano. Então se você não tiver cada vez mais clareza de dado, profundidade na sua pesquisa e no seu trabalho, alguém vai comer o pedaço do seu bolo. O share vai diminuir. Ah, mas eu estou vendendo menos. Não. O mercado não cresce na proporção, então você tem que olhar isso. Então são dados que a pessoa não está entendendo. Eu preciso analisar. E ter aí é o que você falou, né? Não precisa fisicamente estar lá. Ou se todo puder, ano, ótimo, toda hora, né? Mas você tem hoje ferramentas que você pode fazer isso. Sim. E indo um pouco para o lado de produtos, assim, hoje a gente vê a parada da natalidade. Pô, tá caindo. E as crianças hoje querem menos brinquedos e mais tecnologia, né? Como que você vê como você trabalha isso nas tuas empresas a nível de brinquedo, falando assim, a tua percepção de investimento? Pô, tô vendo, tô criando produto, brinquedos, tal, ou enfim, mas a tecnologia aqui também, pô, eu vou ter que trazer alguma coisa mais tecnológica aqui, porque para mim poder equilibrar o negócio aqui. O desafio hoje na verdade, a interação. A criança quer um brinquedo interativo. Ela quer um brinquedo que tenha essa assertividade. Tipo a IA na Spirva MS lá, que tinha o setor lá. Então, assim, isso vai acontecer cada vez mais. Isso já é uma realidade. É o presente, não é o futuro. É desafiador.
você ter tecnologia, você ter um preço acessível no Brasil para você trazer. Mas você ainda consegue trabalhar você consegue criar muita coisa que faça com que prenda a atenção da criança e que a gente focou muito em linhas que os pais conseguiam brincar com o filho. Tá. É uma linha que a gente construiu, a gente lançou uma linha de Construbots, que a gente até quebrou o recorde global da Amazon em 2023. A gente vendeu 12 mil unidades de um único item no mesmo dia, no Prime. Depois a gente começou a fornecer para a Amazon no mercado americano. E ali a gente já estudou, né? Na época, eu estou apontando para o lado que minha esposa está aqui, pessoal. O que a Hasbro ia lançar na época era aniversário do Transformers, então eles iam investir muito em Transformers, então a gente trouxe um robô. Esse Construbot seu aí, cara. A gente lançou um robô que ele remete um Bumblebee, mas ele não é um Bumblebee, Hasbro, fique tranquila. E ele monta junto com o pai. Então é um robô que performou muito bem. Então assim, a gente já tinha essa curiosidade. Então eu acredito que brinquedos com esse propósito educativo, você tem essa percepção, ele tem uma aceitação dos pais, dos avós, e você consegue prender a atenção da criança. Então, assim, eu acho que a gente consegue ainda construir algumas coisas. Precisa inovar, precisa criar o tempo todo. Eu acho assim, o diferencial seu parece que você enxerga um pouquinho para frente. Aí o meu trabalho você consegue enxergar um pouquinho para frente, não é? Obviamente que você se baseia em dados. Sim. Né? E eu acho que tá certo isso. Que eu tenho o Rafael Kiso, que é um cara de internet e tal, que a gente trouxe ele no podcast 2 anos atrás. Conhecemos ele, né? Cara, e assim... Ele é um cara muito bom. E ele fala sobre... ele fala assim, não, cara, não vem com esse negócio. Eu me baseio em dados, não tem... poste 2 vezes por dia, cara, eu me baseio em dados, né? Então, sem achismo. E você se baseia em dados, né? Mas esses dados te dão uma visão também, né, um pouquinho para frente, já entendendo as tendências, tudo, para que você se antecipe do mercado. Sim. Né? Então, porque quando você consegue antecipar, hoje o meu trabalho está muito mais focado em lançar um produto. O produto fica na minha esteira em média 8 meses e eu vendo esse produto para atacado. Como assim, Elcio? Então eu lanço o produto, começo a vender ele via canais online. Quando esse produto ganha atração, aí eu vendo esse produto em volume para canais, como a Amazon, Mercado Livre. Aí eles compram para vender. Então eu consigo fazer esse mix de sortimento. Que aqui a gente não consegue desenhar depois, mas pesquisem aí, galera, matriz BCG. Que aí vocês vão ver ciclo de vida de produto. Eu acho que a gente precisa analisar ciclo de vida de produto. Então todo produto tem um ciclo de vida. Ele não é perene. Você vai ter que desenvolver e você tem que olhar muito essa matriz. E para você ver, a administração lá atrás, matriz BCG da década de 70. Né? Então você só está falando o que as indústrias fazem para ficar inovando os produtos aí o tempo todo. Então eu acho que é uma coisa importante de ser feita. Tá. Ô Elcio, a gente indo meio para os finalmente aqui, fala uma coisa para mim. Como que você projeta? Pô, a gente está falando de quantos por cento? Você falou 16%, 16%. O Brasil. Estamos falando de China, mais de 50%, e Estados Unidos, 36%, né? Isso que você falou, né? 34%. 34%. Tá. Hoje, né, pessoal? Isso. Sempre frisar. Não dá mais pra você falar. Amanhã amanhã é outra coisa. Né? Então, falou assim, pô, já é março, né, cara? Então, como que você projeta o Brasil para 5 anos a nível de e-commerce? Eu acho que a gente, nos próximos anos, vai crescer, assim, a projeção da Becom, E-commerce Brasil, é da gente passar dos 30% até 10 anos. Eu acredito até um pouco mais. Tá. Eu acredito um pouco mais. Por quê? Eu olho uma região, não só eu, né? Eu olho por causa de dados, né, pessoal? Mercado Livre, Amazon, Shopee, tá todo mundo olhando. TikTok, tá todo mundo olhando. A região Norte e Nordeste. Por que a região Norte e Nordeste? Porque é uma região que concentra muito atacarejo, né? Então você tem grandes grupos que fazem grande trabalho. O Grupo Mateus, são grandes players lá. Só que você tem uma baixa oferta nesses polos. E o e-commerce aqui, ele tem um prazo de entrega lá muito alto. Então, esses canais já investiram e estão investindo cada vez mais pesados nessas regiões para ter uma
entrega muito mais rápida. Então, você já pensou o que vai acontecer com essas regiões onde vai ter essa oferta agora, ela não tem essa oferta, são baixas competitividade, e ele vai conseguir receber uma velocidade rápida? Então, esse mercado é o mercado que eu falo que ele não foi explorado, ele vai ser explorado agora. Então, eu acho que esse número, somando aos grandes centros aqui da região sul e sudeste, isso vai potencializar muito, muito. Então, eu vejo que esse número ele ainda é... Eu acredito que vai passar, sabe, Márcio? Porque o dado mostra que você não tem muita penetração lá. Você tendo uma capilaridade, uma penetração maior, somando ao que cada vez cresce mais aqui, então eu acredito que esse número deva passar sim nos próximos anos. Tá, entendi. E qual o recado que você deixaria para o varejo físico em relação ao e-commerce, às plataformas? O que você aconselharia a eles estarem fazendo para a gente atingir esses 30%? O que eu vejo, né? Assim, eu converso com muita gente de mercado. Você não pode ver ele como um simples canal, como mais um canal, ou como um canal concorrente seu. Você tem que entender que isso é a infraestrutura do varejo moderno. Você não consegue não estar mais nesses canais. A sua presença é nesse canal. Então, no Clube de Negócios, agora a gente vai ter a 6ª imersão para a Flórida, que é um projeto que eu tenho, outra empresa que eu tenho com o Julinho e com o Gustavo. E a gente leva os empresários brasileiros para começar a vender no mercado americano e outros mercados. A gente explora novos mercados, aí sigam o clube aí. E quando a gente vai conversar com os players americanos, o primeiro dado que ele pergunta pra gente é quanto a sua marca já está vendendo na Amazon. Um cara de varejo físico pergunta isso para você. Por quê? Porque ele sabe que é um indicador. Não é um concorrente. É mais uma infraestrutura que ele precisa estar dentro. Então, o recado que eu dou, que eu movimento e com toda a humildade passo para a galera é: você precisa estar conectado com esses canais. Você precisa estar vendendo. Para com essa barreira de entender que pode acabar com o modelo do seu negócio, porque olha o Açaí agora, acabou de anunciar que fechou uma parceria com o Mercado Livre. A gente estava conversando aqui atrás da Stellantis, o modelo, e tantas outras marcas estão entrando, porque você precisa, hoje, não estar nesse canal, a sua marca ela é quase invisível. Motor de busca, então assim, você precisa criar um modelo onde de fato você construa a sua loja física. Você não precisa desfazer da sua loja, muito pelo contrário, inovar com a sua loja cada vez mais, mas desenvolver o online também. Ele é uma realidade, ele é uma necessidade, é core do seu negócio. Se você não tiver, você não está mais no varejo. O online é um modelo de expansão do teu negócio físico. Eu falo assim, que não existe mais o on e o off. Está na mesma língua. Você precisa estar conectado aos dois. Então, assim, é vital e fundamental. Então, quem não se conectou ainda, faça isso assim, agora, porque precisa. Precisa entender, estudar e, assim, se desenvolver. Não parar de desenvolver, não parar de estudar. Hoje tem tanto conteúdo gratuito, tanto podcast seu, que fala especificamente na categoria, e tantos outros que se especializam em várias verticais. Você precisa estudar, galera. Precisa inovar, precisa correr atrás, porque assim, se não fizer isso, vai ficar cada vez mais difícil trabalhar no mercado. E que é ruim, né? Sim. O mercado vai sofrendo cada vez mais com isso. Então, o que eu deixo é assim, olhem para o online como uma infraestrutura. Não é um canal concorrente ao teu modelo de negócio hoje. Legal. Poxa, Elcio, primeiro ficaria aqui horas conversando com você, porque a gente já conversou umas horas. Antes. Mas enfim, eu tenho uma última pergunta para fazer para você. Vamos ver se essa aí você vai conseguir responder, cara. Manda lá. Ô, Elcio, qual que é o teu brinquedo de infância? Cara, o brinquedo que eu mais curto... Você lembra do Máximos da Estrela? Sim. O Máximos da Estrela. É. Esse, assim, me lembra... Te traz memórias divertidas. No Máximos da Estrela. E você teve o Máximos, né? Porque já teve convidado e falou, pô, eu queria... mas eu não tive, cara. Eu tinha vontade de ter, eu não consegui ter, né? Tinha um vizinho meu que morava na frente ali, e a gente brincava muito, assim, era
Era legal. Ele tinha o Máximos, assim. Eu acho que a gente pegou uma geração boa de brinquedo, né? Sim. Estrela, Glaslit, Sim. nossa, tinha tanto brinquedo legal. Sim. Tinha Gulliver. É. Então, assim, a gente pegou uma Cara, uma boa. total. Assim, um negócio assim que... Tanto que se você perguntar para as pessoas, é dessas marcas que elas lembram, cara, né? Essas marcas, elas se assemelham a Hasbro, a Lego, a Playmobil e tal, que deixaram um legado. Então vai passar não sei quantos anos, mas teve uma boneca da Estrela, teve um jogo da Grow, teve o Forte Apache da Gulliver, né? Ainda e outras que foram, Troll, Atma. Eu pesei entre o Máximos e o Pense Bem. Mas eu acho que o Máximos eu ainda brinquei mais. Mas o Pense Bem também era legal. Você lembra que tinha um livro? Lembro. Nossa, legal pra caramba. Acho que foi isso. Show de bola. Obrigado, viu? Pô, cara, obrigado. Fico feliz aí, espero ter contribuído de alguma forma. Não, que isso, cara. Você contribuiu, foi muito, cara, né? E fica aqui o convite sempre que você precisar. Tamo à disposição aí, porque eu acho que pessoas como você ajudam muito o mercado a crescer com informação, cara. É uma fonte de informação. E você não é um cara fechado, você é um cara que você distribui essa informação, né? Geral, assim, e aí é legal as pessoas se alimentarem dessas informações, de repente participando dos teus cursos, do teu clube, né? Eu não sei como é que faz para te acessar, como é que... Tem a minha rede social, Elcio Sobral, sigam lá no LinkedIn, eu acabo movimentando mais. O Instagram, ele era fechado, aí eu tenho um sócio, o Julinho Nacal, e ele me fez prometer que eu ia abrir a rede. Ele falou, cara, você tem que abrir o Instagram, porque eu sempre fui de backstage, eu sempre fui mais reservado. Mas a gente criou um clube de negócios hoje também, fora os outros negócios que eu tenho, que é um clube hoje que a gente está com 160 sellers, são empresários que vendem online. A gente está com sede aqui na Barra Funda, e o nosso foco é desenvolver cada vez mais o ecossistema do online. Então, a gente fomenta as imersões internacionais, leva o pessoal para Canton Fair. Recentemente a gente também foi para a Argentina para começar a vender no mercado argentino. A gente levou 80 empresários para começar a fomentar o negócio, porque a gente fala no clube assim, né? No Brasil aqui nós somos bons, cara. A gente joga um jogo pesado aqui. Aqui o Ricardo Amorim fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele falou assim, o Brasil é uma coisa, é um negócio diferente, né? Você tá jogando basquete, ele dá esse exemplo. Você tá jogando basquete, você tá jogando basquete, você tá com a bola, você tá com a bola para fazer a cesta. O juiz apita e fala, é falta, agora é futebol e você tá com a mão na bola, é pênalti. Muda a regra o tempo todo. Muda o tempo todo. É bem... Não é isso? Total. E o empresário aqui no Brasil vive com isso. Eu falo, cara, a gente é muito bom, a gente muito tem que começar a ir pra... A gente tem que vender essa tecnologia nossa, porque é uma tecnologia que nós temos, cara. É resiliência. A gente tem uma resiliência absurda. Pra você empreender no Brasil, é difícil, cara. Então, quando você vai para os mercados que tem regras estabelecidas, você vai pro mercado americano, o maior mercado consumidor do mundo. Não tem variável, é aquilo. Claro que é uma disputa grande, mas, cara, dá pra gente pegar esse mercado. Então, a gente fomenta muito. Vamos começar a vender, vamos começar... brincar de war, vamos começar a tomar esses mercados. Conquistar o mundo. Vamos fazer isso. Então a gente leva os caras para operar no mercado Latam, a gente olhou muito para a Argentina. Então recente agora, a gente levou 80 empresários para a Argentina. Estamos indo agora para a Flórida de novo, sexta imersão. A gente leva o pessoal na Apex, leva o pessoal para começar a vender no mercado americano. Canton Fair a gente vai. E a gente tem os cursos e as imersões do clube. Então se vocês quiserem seguir, sigam lá o KNAP, que o nosso core lá é desenvolver, é falar a realidade, sem purpurina. Eu brinco que é menos glamour e mais margem. Tá certo, eu gosto dessa minha máxima. Então a gente foca muito nisso. A gente quer desenvolver cada vez mais a galera para fomentar o mercado e estruturar o mercado brasileiro para poder começar a trabalhar em outras fronteiras. Eu acho que a gente é bom para isso. E nós estamos aqui falando de brinquedo, mas não é só brinquedo, né? Pode ser qualquer mercado aí que você possa atuar. Lá no, pra você ter ideia, hoje, se a gente somar o faturamento dos membros hoje, a gente já passou de 10 bi de faturamento. Então tem uma galera boa lá, uma galera boa. Você tem várias verticais lá. Você tem pessoal de fitness, você tem pessoal de ferramentas, você tem pessoal de artigo de festa, você tem assim, tem
uma galera pesada. Aham. Isso é muito bom, porque mostra que tem muita gente boa no Brasil, sabe? Sim. Eu gosto disso. E empreender no Brasil é difícil. E o fato da gente compartilhar esse conhecimento que você falou, na verdade, isso é um privilégio, porque a gente aprende muito. Uhum. Você compartilha, na verdade, cada vez mais você consegue se desenvolver, você aprende com um ou com o outro. Então essa rede que a gente criou no KNAP ali é uma rede muito boa, porque a gente troca de fato. Então, por exemplo, a gente faz um evento só de tributário, que é o Tax Day. A gente fez um evento em Extrema, aí eu levo o secretário de desenvolvimento do estado de Minas, levamos o pessoal da KPMG, levamos o pessoal da Álvares Marçal, e sabe o que a gente faz? A gente não filma. A gente bota, na minha brincadeira, a gente bota os caras para brigar. Qual que é a tese tributária que para em pé? Como que tá essa estrutura da reforma tributária? Então, a gente faz esses eventos fechados no mês do clube, onde ele tem confiança, ele fala a realidade dele ali, e a gente brigar no bom sentido, Sim, tá, pessoal? sim. Porque lá atrás, quando eu entrei, eu fui para Extrema, já vai fazer 4, 5 anos. Então agora a galera quer ir para Extrema, a gente brinca, pô, você perdeu o time, porque agora a reforma, com o incentivo, vai diminuir, não faz mais sentido. Faz sentido você pensar em voltar para São Paulo. Entendi. Então, nessa conexão que a gente está o tempo todo trocando e aprendendo, a gente tem esses eventos que são só fechados mesmo do clube, onde a gente fomenta essas discussões sérias, essas plenárias, para a gente ter, de fato, você tomar a sua decisão no dia a dia. Para onde você vai, qual regime você vai operar, quais são os detalhes que você precisa aprender na sua operação. E aí a gente vai trocando. Então é um projeto que eu tenho muito carinho, porque é um negócio que está criando cada vez mais empresários sólidos, muita gente importando da China, muita gente exportando agora, que eu fico muito feliz. Tem uma galera fabricando aqui no Brasil. Então é um projeto bem legal, sigam lá que vocês vão gostar. Legal. Bom, então muito obrigado, viu, Elcio? Seja sempre bem-vindo no nosso podcast aqui. E estamos aí, o que deve e vamos enfrentar esse mercado aí. Valeu, vamos pra cima, vamos com tudo, pessoal. Valeu. É isso aí, pessoal. Vamos terminando aqui mais um episódio com Elcio Sobral, aqui no Abrincast, na Abrim, a maior feira de brinquedos da América Latina. E a gente se vê. Um abraço.